Bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, a nossa devoção diária no livro de Salmos, nesta época de pandemia. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 44. Poderá ser classificado como um salmo de lamento. Eu diria que é mais ou menos um salmo de saudosismo. E o Salmo 44 é um salmo conhecido e ele diz assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por suas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque te escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. O Salmo tem alguma dificuldade em termos de alternância. Se prestarem atenção, ele muda da primeira pessoa do singular para o plural. Ele fala o eu e ele fala o nós. Há quem acredite que isto simboliza que provavelmente quem escreveu o Salmo teria alguma posição de liderança. Ele simultaneamente refere uma situação que parece ser mais pessoal, mas mesmo quando ela é pessoal, ela está ligada à realidade daquilo que o povo de Israel está a viver. O Salmo parece ter como contexto uma grande derrota. Não sabemos qual, porque o texto não nos permite saber isto. O povo teria passado por algum momento de grande dificuldade e teria sido esta derrota a provocar uma situação de grande vergonha, digamos assim, para a qual o povo está a queixar-se nesta hora. Também é verdade que esta alternância entre o eu e o nós sugere para alguns que, sendo isto um cântico, ele podia ser alternado em termos de quem cantava. Talvez houvesse um líder de louvor que fizesse a parte do eu e depois o povo respondia com a parte do nós. Porque às vezes parece que esquecemos que os salmos eram música, eram cantados. Nós não temos a música, mas devemos sempre nos lembrar que eles eram cânticos usados para a adoração do Senhor. Nós poderíamos dividir o salmo em três partes. A primeira, do versículo 1 até ao 8, é a que fala do passado. E é uma parte claramente saudosista. O salmista começa por mencionar aquilo que é tradicional, ou seja, a tradição oral, ouvimos, porque esta era aquilo que acontecia nesta época. O povo tinha muito pouca coisa escrita, mas a tradição oral era muito forte e a capacidade de memorização destes povos é impressionante. Então eles guardavam genealogias inteiras e decoravam tudo e passavam às próximas gerações. Então, no passado, diz o autor, nós vencemos, nós tivemos grandes vitórias, nós esmagamos os nossos inimigos, o Senhor saía conosco e não houve quem nos resistisse. Ou seja, a ideia é que no passado foi tudo bom, foi tudo muito bom, foi tudo fantástico, foi tudo maravilhoso.
houve sempre momentos de extraordinária vitória. Ele dá a entender aqui no versículo 2 a conquista de Canaã, portanto a chegada a uma terra que não era deles e que eles venceram. É verdade, ele reconhece que a vitória não foi apenas pelas forças das armas de Israel, não foram os poderosos de Israel que venceram, foi o Senhor. Sem a bênção de Deus, o arco e a espada do valente não conseguem fazer o serviço completo. E esta primeira parte é essencialmente isto. O passado foi um tempo de grandes alegrias e de grandes vitórias. No original, ao fim do versículo 8, há aqui um Selá. É uma expressão um tanto enigmática, mas que provavelmente representa uma pausa. E a partir do versículo 9, nós temos um novo foco. Talvez até houvesse uma mudança de música. Ela podia passar de tom maior para tom menor, enfim, isso aqui já é especulação, mas pode haver aqui uma mudança significativa na canção. E a partir do verso 9, então, ele fala do presente. E se o passado foi tudo maravilhoso, o presente é tudo desgraçado, não é? Tudo está a correr muito mal. De repente o povo está a sofrer de uma forma extraordinária e o lamento dele é muito significativo. Ele usa expressões que são muito fortes para aquele contexto. Era uma cultura que tinha a ver com vergonha, tinha a ver com medo de passar vergonha diante dos inimigos. Ele menciona as pessoas a rirem de Israel, a fazerem troça de Israel, a balançarem a cabeça, como quem diz, isto realmente está tudo muito mal. Ele fala do povo como sendo derrotado, como sendo espalhado, como sendo vendido, como sendo entregue para ser comido. Literalmente é uma situação que denota um momento bastante dramático da história do povo. Seria eventualmente o exílio? Nós não conseguimos saber, mas percebemos que há aqui uma angústia por parte do autor. Essa angústia fica mais marcada do versículo 17 ao 21, quando ele expressa com muita honestidade, ele abre o seu coração e diz: Senhor, olha, e nós estamos a sofrer tudo isto, mas nós não pecamos, nós não falhamos na nossa parte da aliança. Aqui provavelmente teremos que dizer que o salmista estava, enfim, com uma visão bastante limitada daquilo que era o pecado seu, individual, e do seu povo. Sabemos que o povo de Israel, quando foi derrotado porque havia falha, havia pecado. Pode ser que aquela pessoa que está a escrever o Salmo, ou aqueles que estão mais próximos dele, pudessem dizer que continuavam fiéis ao Senhor e não tinham caído na idolatria. Mas afirmar isto de uma forma generalizada para o povo certamente era, enfim, uma visão bastante limitada, falta de percepção da realidade do que tinha de facto levado o povo, porque Deus nunca falhou na sua parte. E aqui dá a entender de alguma maneira que o Senhor não cumpriu o seu lado da aliança. Por isso o salmista vai terminar falando do futuro, a partir do verso 22, com expressões que são até um bocadinho, digamos, desagradáveis. Ele pede ao Senhor que acorde. Nós temos um outro salmo que diz claramente que o Senhor não dorme, que Ele não tosqueneja. Sabemos que esta é uma expressão usada para fazer troça de Baal, porque Baal eventualmente precisava dormir. E aqui o salmista parece que dá a entender que Deus estaria a dormir de alguma maneira. Enfim, ele termina clamando pela graça de Deus, pela benignidade. E talvez aqui um bocadinho mais de autoanálise e percepção de que afinal eles não mereciam aquilo que estavam a receber. Talvez seja esta a percepção que há já no fim do Salmo, digamos assim. Nós podemos então dividir o Salmo de forma simples e dizer assim: no passado foi tudo muito bom, no presente é tudo muito mau, quem sabe Deus tem pena de nós no futuro. Seria bom que nós olhássemos para este Salmo realmente como saudosista e percebermos que recordar o passado para recordar as bênçãos e agradecer a Deus é sempre bom. Recordar o passado na mistificação do passado, como se tudo fosse extraordinário, é errado, porque na verdade nem tudo foi bom no passado. E quando nós lembramos daquilo que passamos, provavelmente, se formos honestos, vamos recordar muitos momentos de dificuldade, muitas lutas, muitas tribulações, muitas lágrimas. Não é verdade que no passado foi tudo mal. Também não é verdade que no presente está tudo errado. Não podemos olhar para aquilo que estamos a viver hoje e pensar que só há coisas ruins a acontecerem. Talvez neste momento de pandemia nós possamos olhar e dizer: caramba, no passado era tudo tão bom, tínhamos tanta liberdade, podíamos fazer tanta coisa. E as coisas que não eram boas. No presente isto é tudo muito mal, estamos fechados, não podemos fazer as coisas. Há aspectos positivos daquilo que temos vivido nesta pandemia para nos despertar para outros aspectos da vida, para nos chamar a atenção à nossa proximidade com o Senhor. Seja como for, a palavra final do salmista é significativa. O futuro pertence ao Senhor. E nós dependemos
da sua graça e da sua misericórdia. O nosso clamor deve ser este: Pai, olha para a humanidade, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, olha para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria para lidar com este momento e traz-nos a sua bênção no futuro. Esta será a melhor maneira, a maneira mais correta de nós encararmos aquilo que estamos a viver, daquilo que já vivemos e daquilo que o Senhor ainda tem reservado para nós.